Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Saudações, e que no tocante à vida faz possível aqui estarmos todos nós. E no tocante às saudações, saudamos o ato, saudar o ato, saudações. Então saudar o ato quer dizer que naquilo que se encontra comigo, eu saudações, saudo este ato entre nós. Uma premência, saudo esse ato entre nós. E que possam todos vós saudar este ato entre nós. Saudar o ato é dar premência, atenção máxima. É dar dignidade àquilo que recebemos, aquilo que recebemos da vida. E de que, corresponsáveis desta vida que recebemos, temos o poder de utilizar o verbo dentro da natureza humana e espiritual, saudar o ato. Então estamos dignificando de aqui reinarmos todos nós. O que poderia dividir isto entre aqueles que estão ouvindo entre nós, entre este que me recepciona? Então, se saudamos todo isso, saudamos o ato de que faz esta residência, o encontro de seres humanos da natureza espiritual encarnados, de seres da natureza humana desencarnados, apenas invisíveis aos vossos olhos, prometo para vós que é. Assino embaixo de tudo que é possível que me dê de que é. Todos os seres apenas invisíveis, existe uma entrada do Pai que os faz espíritos da natureza humana e espiritual, não há o que retire. Sabe o que possa retirar? Daquilo que faculta em nós de tamanho imenso, de que retiramos uma das entradas, de que recepcionamos a capacidade disto que tratamos agora, e ficamos semi-espíritos da natureza espiritual. Mas um pouco semi, não somos mais da natureza espiritual, somos de outro gênero. Todos os gêneros que convivem com todos vós, com todos nós, nesta orbe onde estáis encarnados, que são bilhões de seres e espécies, todos têm um consignado único de apenas ser aquilo. Então tem entradas e de que inflam uma amostra, inflam algo que foi realizado por algo superior e que deu esta conotação de existência. Isto é o máximo, isto é o milagre. Então não são seres que nós vemos ao nosso lado por todas as partes e que designamos pelos nomes, pela espécie e subespécie. São um milagre existencial em condições específicas de reinar. Então, em outras orbes invisíveis aos vossos olhos, há uma multiplicidade de espécies, subespécies, antropomorfas ou não, e de que todas elas são um milagres de confecção daquilo consignado de existir. Ou imagineis o quê? Que no quadrante de um gato, ele só poderia reinar no quadrante de um gato, num reino de que vivenciam todos vós encarnados. Existe um reino de matriz de um gato. E essa matriz é inflada de muitas maneiras, em muitos campos de vida. Então, se isto
Se isto ressaltado é tão importante, sabeis, os gatos existem em muitos campos de vida, inflados diferentemente, mas são gatos. Tem uma matriz de gato. Existe uma matriz para nós, da natureza humana e espiritual. Quer dizer que isto nos faz realizar a obra e edificar a obra. Isto tudo um verbo. E salientar a obra e verificar a obra. Trazer a obra para nós de que, neste mistério gigantesco e nesses universos gigantescos de que aqui está reinando, encarnados nesta terra, saudemos o ato. Saudem o ato de estar sentados aí, mas para estar sentados aí, precisam ter pernas para sentar e para caminhar. E precisa ter um desígnio em vós que sabe a direção de que adentra, sabe a direção que está o assento, dirige para o assento e assenta. Mas isto é tão insignificante. Não é insignificante, é o mais significante possível. Se considerarmos isto em nossa vida, em todos os aspectos, e de saudar o ato, significa que damos atenção, respeito, dignificamos as circunstâncias todas, em quaisquer circunstâncias. Quando apenas estamos a esmo nesta terra, estamos absolutamente a esmo, pensantes e separados de nós, de tudo isso, todos os aspectos nossos, glorificados por aquilo que nos faz glorificado nesta terra, superior a isto ou inferior àquilo, seja o que for de que possa acontecer, significado neste ato. Sabemos que é um milagre por nós e de que resulta que possibilitamos existir. Este é o fundamento. Podereis repetir isto? Estará gravado. Isto tem pouca importância no mundo, neste mundo lá fora, que de verdade aquilo que é de importância é pouco ressaltado. E, de fato, ressaltamos aquilo que não tem importância nenhuma, estamos invertidos. Se saudamos nossos semelhantes como pessoas, no quadrante de que entendemos dela, não saudamos o ato. Saudamos o que entendemos de um organismo, saudamos do que entendemos de uma circunstância que é realizada e é uma obra, ou salientamos aquilo que está dentro, do que nos faculta nossos interesses, do que nos faculta aquilo que atende aos nossos gostos ou não, daquilo que atende aos nossos pedidos ou não. Então, dignificar o ato é uma proeza de um indicativo do portal da edificação pleito ecumênico da verdade. Então, vivifica-vos pleito ecumênico da verdade. Uma instância, um intento ecumênico, já que muitas ordens ao mesmo tempo realizam esta obra que está aqui. Então ela é ecumênica, muitas ordens, todas que couberem, que respirem o mesmo ar, que tenham a revelação, a única da revelação, qualquer uma. Uma ordem que não existe, que não tem existência mais nesta terra e que já esteve. Ela continua reinando, como os gatos continuam reinando. Quer dizer que quando desapareceram algum tipo de civilização ou algum tipo de saudação espiritual, na antiguidade, porque se saudava o ato e se saudava o espírito. Isso foi sendo esquecido. Então, põe na antiguidade saudar o ato. Era magnitude máxima. Saudar o ato significa assim, em primeiríssimo lugar, o Pai, o Criador, que faz poder realizar esta obra. E dignificá-la significa que aquilo que pudéssemos ser de primeiríssimo lugar, estarmos na condição de imortais, na condição de passarmos de uma vida para outra vida, sem estar na imortalidade,
como somos. Só esticamos a nossa confiança, só esticamos naquilo que podemos, daquilo que estamos tão esquecidos disso, que é a circunstância da morte. É uma circunstância que apenas nos habituamos porque está em todas as partes. Nos habituamos. Será que vamos nos habituar de nós mesmos perante a morte? Na morte. Então, quando saudamos o ato de verificar a morte bem à nossa frente, e que se saudarmos o ato, estremecemos e dizemos: ó morte, dignifica o vosso ato. Então, dignificar o ato, ou entender do ato, numa complexidade imensa, é gigantesco. Dignificar o ato é só dignificar o ato, ele é absoluto e exato. Então, quando estiver em saudação, saudar o ato de um vosso semelhante, atenção máxima e respeito ao Criador perante a tudo que se manifesta. E saudamos o milagre, não saudamos resultantes. Então saudamos em primeiríssimo lugar o Pai, aquilo que fica em esquecimento profundo ao nosso redor. Não, como vamos saudar o ato? Se quando esticamos a mão, ele nos dá as costas. Se vamos do lado direito, ele dá ao lado esquerdo. Então não conseguimos saudar, então saudamos o Criador, que manifesta a vida em todas as partes. E aí, não, aí a capacidade de estar enganado é impossível. Então, desde o princípio, apenas nos saudamos. Então, aqui, Abigail está reinando. Então, digo, Abigail, será que não tem algo à frente? Não existe à frente. Se saudamos o ato com a dignidade máxima, é a plenitude máxima deste primeiro capítulo do portal da vivificação. Então saibam todos vós, que quando todos os seres que aqui estão, que fazem existente este reino como intermediário, é aquele máximo do intermediário, mais possível da proximidade do Pai. Então esses intermediários trazem uma notícia para todos vós, para todos nós. Há um recôndito aqui apropriado para de que esta potência divina em nós fique um tanto guardada aqui dentro e que tudo que retira de lá de fora retire um pouco menos. Quer dizer que temos um recôndito de saudações. E uma saudação. Saudamos em magnitude máxima o ato daqui estar e existir. E na premência de que não realizais por vós em absolutamente nada, nem por uma pequena unha de realizar esta obra do que sois e desta obra desta orbe. De realizar a obra de todos os elementos que compõem toda a nossa composição molecular, atômica, subatômica e quântica. Sabe o que quer dizer? Porque a Abigail traz tudo isso. Porque já estamos no interior da ciência atual e de que já traz esta revelação. E a única revelação que poderia ser a mais é dizer que era impossível um átomo fazer um átomo. A toda a natureza humana e espiritual fazer daquilo que proíbe que possamos piscar os olhos, que fizemos a realizar a obra de piscar os olhos. E de que fazemos a obra de que se um órgão para e diga, órgão, faça-vos, continua. Nada disto. Estamos subjugados às circunstâncias. E quando estamos subjugados às circunstâncias, este algo mais que tratamos aqui em primeiríssimo lugar, ele reina apropriada imediatamente.
ou não, ou assim, estas circunstâncias daquilo, as circunstâncias daquilo, as circunstâncias daquilo, olhamos para todas as circunstâncias possíveis, nos adequamos às circunstâncias e, em primeiríssimo lugar, o Pai desaparece. Estamos em esquecimento do Pai e estamos acordados. Em aparência, no esquecimento, já que todos estão acordados durante o dia e todos em esquecimento, dizem a si próprios, eu estou acordado, e os outros também, mas esquecidos de que somos alimentados, concebidos, de que ganhamos de presente a capacidade de pensar inédita, de sentir inédita, de conceber, desde conceber o próximo ser que vem para esta terra, até de conceber ideias. Conceber motivos. Conceber adequações. Quer dizer que a capacidade de conceber está em tudo. Quer dizer que a capacidade de gerar também está em tudo. Então temos a capacidade de gerar, abraçada a todas as outras capacidades que temos. Temos a capacidade de gerar sentimentos dada a alguma circunstância. É um poder que temos, ganhamos de presente. Gerar. Então temos também uma capacidade inerente que ganhamos de presente. Conhecer. Saber. E quando utilizamos o saber junto com o conceber, junto com o gerar, junto com sentir. Isto quer dizer que temos uma capacidade tão múltipla, tão infinitamente múltipla, que cada um de nós podemos conceber ou gerar aos bilhões. Mas se estivermos na circunstância, geramos bilhões de circunstâncias. E todas se entrelaçam, todas as circunstâncias, de um modo ou de outro, e civilizatoriamente, como sabeis, nestes todos continentes, bem claro, geograficamente, historicamente, antropograficamente. Tudo que faz parte de uma unidade especial do que reinamos como natureza espiritual, multiplicada por bilhões em circunstância. Mas uma pergunta, ou uma pergunta dentro disso, que será a grandíssima pergunta. Como é pensar, não em circunstâncias, mas pensar numa totalidade que tudo trazemos e de que esse pensamento é original? Então, como poderemos pegar um pedacinho de nosso pensar em circunstâncias infinitas e falar, este pedacinho é meu? Se toda a questão científica neste mundo, desde o princípio do fogo, e de todos os princípios desses alguns milhares de anos, alguns séculos, então pedacinho por pedacinho de conhecimento, pedacinho, 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 então onde está o pedacinho de que faz parte de nós, nesta grande circunstância externa? Sabe o que queremos dizer? Irmãos, filhos viventes, seres da natureza humana e espiritual, nossos consortes nesta vida, a grandíssima questão de que tamanho nos engrandecemos de tal modo que parece que o mundo gira em torno de nós. E ficamos de tal maneira autistas dentro disto, que só isto existe. Reinamos numa capacidade de circunstâncias tão grande e imensas, que diz respeito à nossa realidade, sendo que essa realidade é circunstancial. Por circunstância. Cada um de vós
Qual o vosso pedido de cada um dentro de vossas circunstâncias agora? Sabe qual é o pedido original? Senhor, que na potência que possa acumular de tudo que nos fornece, nos sustenta, nos mantém, de que possa esta potência ficar retida o suficiente, que haja mais luz para que eu possa identificar meu caminho original, não é o caminho de tudo o que vossos semelhantes disseram para vós, vosso caminho, já que depois daquilo que não saudamos corretamente a morte nos obtém e diz, as circunstâncias são nossas agora. Não, mas as minhas circunstâncias são essas. Essas circunstâncias são enganosas. A circunstância da lei é outra. Sim. Muito sim. E significa que estamos tão entorpecidos nas circunstâncias. E que nos tomados pelas circunstâncias, que vamos abrir aquele portão, as circunstâncias vão nos tomar. A nossa pré e pós-ocupação será pelas circunstâncias de que está mais próxima, dos nossos próximos e dos nossos próximos também. E ficamos abraçados, entendemos que estamos fazendo um pelo outro o máximo que possível. Só estamos na saudação ainda. Então, Abigail, que é um dos seres que foram escolhidos por terem a capacidade de atender e de, através daquele que recepciona, fazer-se valer o seu verbo, a sua manifestação. Então, Abigail, um dos poucos que foram escolhidos, dentre muitos que aqui estão, e de que esta capacidade não nos torna maior do que o outro, já que outras capacidades são infinitamente maior do que adentrar uma circunstância subetérica, etérica, e realizar esta obra e manifestar a voz. E dentro disto, na grande fraternidade branca, o Verbo. E do que manifestou Cristo o Verbo. Então o verbo, articular o verbo, quer dizer que pegamos uma potência divina e fazemos deste verbo valer e se manifestar. Então será que temos o verbo só para parafrasear por todas as partes? O verbo é uma ferramenta que nos deram de presente, divina. Onde estamos utilizando a capacidade deste verbo e da potência coletiva deste verbo em nossas existências. Verbo. Então, Cristo, a arma crística do verbo, é antiquíssima, é o fundamento de toda a origem daquele que pôde ver, que foi nos dado uma ferramenta do verbo. Então, o verbo, expressar, ele expressa. Quando tem uma potência, expressar, tem uma potência mística, milagrosa, ou é uma expressão que jogamos, ela cai meio metro e cai na terra e se dissolve, já que é nada. Então, pelo verbo, na maximização do verbo, todos os místicos trouxeram a essência do verbo e o poder do verbo, só que estava escrito. E quando pegamos o verbo escrito com o poder escrito, passamos para aquilo que o verbo faz mediocridade por nós e podemos discuti-lo. Então olhamos uma página perfeita, onde o verbo traduz exatamente aquilo que apenas aquela página seria suficiente para nós. Por uma grande revelação, ou da estupidez profunda, do esquecimento profundo, ou da gratidão incomensurável pelo Criador, por algo que se manifesta, e de que este Criador, ele está na criação, onde estiver. Quer dizer que a irradiação do Pai, se está adentrando em nós,
E se esta irradiação de nós, como vamos repetir, faz as moléculas existirem, o atômico, o subatômico e o quântico podem procurar no dicionário se quiserem. Isto quer dizer que nós somos vibrações divinas. As irradiações fazem a vibração, e a vibração faz a matéria. Então isto é um milagre. Como apenas isto que é de graça, simples e absoluto, tornou-se difícil. E o fácil, tudo que é mais fácil do mundo, é estar em circunstâncias no mundo. Quais circunstâncias que estão cada um de vós? Cada um de vós. Então, acima de tudo, Pai, significa que acima de todas as circunstâncias, de tudo que está à vossa volta, em primeiríssimo lugar o Pai. E podemos utilizar o verbo. E este verbo faz realizar a obra da manifestação. Então, a obra da manifestação e o verbo faz parte da natureza humana e espiritual. Então, quando estamos em silêncio total, e este silêncio total está em profunda gratidão ou no maior indício, significa que tudo de nós se tornou um verbo. Então, disse os da antiguidade, os grandes místicos, os grandes videntes, que quando estamos numa integralidade, em profunda gratidão por tudo que recepcionamos e sabemos do verbo saber e de que foi me dado a capacidade de saber, me dá a capacidade disto, de tudo isto, desaparece a imbecilidade, desaparece a circunstância e estamos consagrando o ato, dignificando o ato. Se o subsequente deste é consagrar o ato, não combinar com nada à nossa volta, não teremos desculpa, consagrem o ato. Em primeiríssimo lugar o Pai. Em último, a circunstância, seja qual for. Então é fortuito. Tem algo de importância o que trazemos aqui, para do fundamento não sair dele, e o fundamento é saudar o alto. Saudações. E recordem bem, para que possam alguma luz de cada um olhar que somos constantes e constantes e constantes circunstâncias. Por esta circunstância, então atendemos e realizamos outra, e esta outra é subsequente a outra e outra e outra, e permanece a circunstância como uma realidade absoluta. Então existe algo do grande profeta Maomé, que no desígnio de todo o Oriente Médio, profetiza de saudar o ato todos os dias em direção à Meca. Eles saudam os atos. Significa que saudar o ato, junto com todas as circunstâncias das mais terríveis e possíveis, significa que saudamos o ato e as circunstâncias tornam-se um poder coletivo destrutivo ou daquilo que faz arma da expressão máxima do Pai. Mas este saudar o ato
e na direção de um intento único, de uma ordem única. Faz valer que é uma potência que ninguém compreende que existe. Se vai para baixo ou se vai para cima, dentro da circunstância, mas é saudar um ato. Então não precisamos ajoelhar e nem estar em direção a Meca, em direção àquilo que nos faz viventes e existentes. Quando isto for revelação para nós, não estamos no engano do que somos, do que entendemos de nós, de gigantescos enganos, que geram outros enganos e outros enganos. Mas os enganos, pouco importa, pisamos nele como tudo, e parece que eles sobrevivem. Nós temos a capacidade humana e espiritual de fazer realizar o engano existir e reinar. Então, salientar isto. É uma obra-prima dos escolhidos para tal, e a fidelidade é máxima, e vamos tratar no mesmo propósito. Podemos ter uma multiplicidade de estratégias para tratar do mesmo, exatamente isto. Porque se isto tiver totalidade, ficamos menos e o milagre fica mais. Se ficamos mais, o milagre fica menos. Mas temos o grande milagre lá de fora. Podemos tudo lá fora, embarcar, desembarcar, acrescentar, destituir, quebrar, concretizar. Sim, filhos desta vida, todos nós, somos ou um milagre, ou circunstância. Quando ficamos grandes na circunstância, inexoravelmente estamos em engano. Não há possibilidade que não seja. É uma fórmula exata. Então saibam, pais, mães, filhos, famílias, quando ficamos circunstância no interior disto, estamos esquecidos do Pai e podemos levar para isto em uma multiplicidade de enganos, tendo certezas enganosas que estamos do bem e fazemos o bem. O único que pode fazer o bem e se manifestar é quando manifestamos o Pai. Então, a grande chance de realizar a obra de acertar é imensa. Ouviram pais, mães, filhos e demais? Ouviram células familiares? Ouviram núcleo de família? A capacidade que, se não for em primeiríssimo lugar, o pai é circunstancial e nunca sabemos com exatidão o que é melhor um para o outro, mas chutamos e vamos chutando. E nesses enganos todos, podemos proferir a capacidade que temos de amar. E dizemos que amamos os nossos semelhantes, amamos o fruto daquilo que está ao nosso lado. Tomamos o lado disso e fabricamos possibilidades de toda maneira, mas a Big Maya não tem visto que dá certo. Aí o não dá certo fica normal, habitual. Será que a Big Mael está falando de desarmonia? A Big Mael está falando da verdade e a vida crística e que diz, primeiríssimo lugar, o Pai. Neste recôndito entre nós, concedida de presente para todos nós. Não porque é o Pai diretamente, mas por intermediário da potência divina, um pouco retida, faz poder realizar uma obra através do verbo, e de este verbo, e de fazer uma retenção para nós de presente, de graça,
Não há nenhum cabelinho está trabalhando. Tudo absolutamente de graça. Para todos nós. Sabe o que significa que fomos agraciados? É uma graça. Sim. Porque é tudo que somos uma graça. E a graça divina, então dizemos assim, nossa, foi agraciado. Agraciado quer dizer que não houve nenhum trabalho. A graça chegou naquela circunstância. E ela se manifestou de graça. Simples, exata. Quer dizer que o núcleo de pais, mães, filhos, e tudo demais, tudo isto, e daquilo que conclamamos, e ficamos guardiões, e falamos assim para aqueles que nossos semelhantes, então vão ficar guardiões disto. Fiquem guardiões desta propriedade, fiquem guardiões daquilo, fiquem guardiões daquilo e saiba, nós promovemos e realizamos por vós. Sabe quem realizou? Quem diz isso, sabe quem realizou? Este é o maior tesouro que todos nós temos. Os demais, o mundo exterior já articula para nós. Foi feito para isto. Nos dá aposentadoria todos os dias, desde que nascemos. Já nasce reinando neste grande mundo, contendo tudo. Ida, vinda, para cima, para baixo, para todos os lados. Para tudo que intentar e desejar. Já está feito. Está dando certo. Então, se a potência divina em nós realizou uma obra no sentido e direção, e da capacidade que temos de sair daqui no sentido e direção, ir exatamente para casa. Se não tivéssemos isto de graça, sairíamos daqui e falaríamos, meu Deus, meu Pai, onde estou? Querem mais o quê? Então a Big Maya pode falar até amanhecer sobre isto. E de provar, que está provado, de que não realizamos nada. Então, se geograficamente existe o norte, o sul, o leste e o oeste, foi pela capacidade que recebemos de graça, e alguns seres enfatizaram isto e trouxeram isto, e fizeram uma bússola. Norte, sul, leste e oeste, e todos os intermediários entre nordeste e sudeste, e assim por diante, noroeste e assim por diante. Isto é milagre concedido a nós de graça. Então tudo que possam estar por vós, saibam, veio através de um milagre e de que a natureza espiritual humana foi intermediária, multiplicou-se de vidas e vidas e vidas, até chegar a uma bússola perfeita. Onde todos podem navegar, onde todos podemos saber geograficamente onde estamos. E esta formatação já está tão pronta que nem precisamos mais de bússola. Mas nós precisamos de uma bússola só. Uma bússola sagrada. Trazida e manifestada por Ibis Barsanur. Num indicador de que foi intermediário, porque todos nós somos intermediários. Todos nós, em primeiríssimo lugar, a graça do Pai. Sem adendos. E trouxe algo, uma bússola sagrada, uma faixa larga de esquecimento profundo, disto que tratamos. Ele não está sem memória, uma faixa larga de bilhões e bilhões de seres que estão esquecidos de seu próprio ser, estão esquecidos de que não é tudo aquilo que é toda esta civilização de graça e de que foi formatado por homens ou pessoas.
Então, num agrupamento coletivo, chegou-se dentro de um esquecimento profundo do Pai e não acordar profundo, estar desperto pela obra externa do mundo e pelas circunstâncias. Então, estamos acordados nas circunstâncias do mundo, em esquecimento profundo de nossa origem. Isto quer dizer esquecimento. E um esquecimento leva a outro esquecimento. E outro esquecimento, e ficamos solícitos em esquecimento e dizemos que amamos o nosso próximo. Como vamos estar esquecidos do Pai e amar o nosso próximo? São circunstâncias que vai e vem. Então existe um convite para todos nós. Na apólice deste endereço que temos aqui, e que estamos saudando o ato, dignificando o ato que reside de aqui entrar e assentar-se. Onde mais estamos? Onde estamos lá para fora? De que tamanho estamos agraciados e de que tamanho estamos condizentes a saudar o ato. Saudar o ato é saudar a vossa própria existência em primeiríssimo lugar, de por ser intermediário o máximo que possível desta verdade. Mas isto não cabe lá fora. Se não cabe lá fora, estamos tomados, esquecidos e na escuridão. Esta é uma revelação. Não estamos, não. Estão sim. Não, não estamos, não. Tem luz na rua e na minha casa. O esquecimento disto faz arrogância. Traz uma importância maior para nós mesmos, sendo que esta proclamamos para nós, derivada em circunstâncias onde ficamos maiores, e proclamamos esta maioria. Então o convite é para todos vós, mas recordem, lá no princípio, milhares de seres que aqui estão. Por muitas variantes de atenção e por muitas variantes de indícios e indicadores do espírito para suas jornadas. E uma delas, e de que são muitos, estão vindo para esta terra e estão acordados. Principalmente do esquecimento que estiveram e pisaram em tudo à toa, e de que agora um ímpeto insuportável diz: preciso voltar. E preciso voltar, e preciso estar desperto, porque de outra forma vou entrar em esquecimento e vou pisar tudo de novo. Muitos estão, muitos até muito perto de cada um de vós que já estiveram, mesmo que sejam em vidas passadas. Estão voltando. Aí dizem, como ficamos invisíveis aos olhos desses seres encarnados. Sim, ficaram invisíveis aos olhos dos seres encarnados, porque os olhos dos encarnados estão na carne. A única visão que tem é esta. Com a apólice do esquecimento do espírito, o olho espiritual fechou. Não existe mais o olho espiritual que vê o espírito, só vê a carne. Então vê a carne dos vossos semelhantes, vê a carne da carne de todos os viventes desta terra. E o olho que poderia ver, o invisível, desapareceu. E provavelmente estaremos invisíveis. E quando estaremos invisíveis, falaremos como está o esquecimento. Fui esquecido desta maneira, que o olho espiritual desapareceu, só vejo a carne e a circunstância. E estou tomado por isto, na apólice de um milagre de possibilidade de aqui reinar. E vão querer tentar recordar o que é estar em carne.
Mas muitos sentirão a carne anterior ainda nas suas pernas, nos seus braços. A carne anterior ainda. E a dor da carne anterior ainda. Então existe uma potência entre nós, entre tudo que tratamos. Então, se isto é uma graça para todos vós e para todos nós, saudar este autor e esta graça que estará aqui em nós, para nós, uma vez concedida seria suficiente, mudaria tudo. Cada passo, cada traço mudaria tudo, mas nunca é suficiente. Demonstramos que somos muito mais suficientes do que com a graça, por nossa vida e por aquilo que dedicamos por ela. Da circunstância. Então, todos sabem o que significa um automóvel? Ou todos os desígnios do automóvel. Então, algo que se move. Ou de um grande avião supersônico. Ou seja, o que entendem de que foram capazes de realizar. Então, podemos lavar a carcaça, podemos dar a circunstância de tudo que ela possa ser. Sem o motor, a potência do motor, tira ele, ficaremos com uma carcaça. Então este automóvel inteiro deve dar graças à potência de que pode fazê-lo existir e ser um automóvel. Então digamos que este automóvel tem absolutamente esquecimento profundo que o criador e mantenedor da possibilidade do automóvel, esquecemos disto, e ele está paralisadinho, paradinho. Encerramos todos os dias, e falamos que é nosso, e tudo mais. E ele está paradinho, nem sem função nem nada. Então, quando existe uma revelação que só apenas o motor pode gerar a potência do automóvel ser automóvel, aí sim ele tem uma totalidade. Então este motor em nós, todos nós, o motor que faz a possibilidade da natureza humana e espiritual, não é considerado. Parece que o motor, o poder, a potência divina virou a carcaça nossa também. Podemos até tomar banho, podemos alimentar a carcaça. Vou alimentar a minha carcaça. Tão simples. Isto não é difícil de entender isto. É tão simples, mas só entendemos as circunstâncias. Todo o nosso núcleo ficou circunstancial. No circunstancial, entendemos o complexo, estudamos, abrimos livros, vamos para bibliotecas e tudo, e entendemos o complexo. O simples não é entendível. Isto traz o quê? Revelação. De onde acabamos deste esquecimento? Dentre este aceno para nós, desta graça que é presente, dada de presente para nós. Graça é graça. Por isso que ficou de graça. Não custou nada. Graça. Está custando algo? É de direito nosso a graça. Tivemos a capacidade de eliminar a graça. E amar a circunstância. Nem então nisto.
na propriedade do intento deste portal da edificação, como sempre tratamos. Existe um veredito para encerrar esta obra, mas ela precisa de uma potência, de um tipo de graça para tratarmos disto. Significa que existe uma passagem, existem muitas passagens, mas instantaneamente existe para nós algo que existe e não existe, e na complexidade vamos discutir para o resto da vida. Será que existe passagem? Passagem? Será que era verdade isso que falam de passagem? Então a Big Mayo passou por esta passagem. Todos que possam aqui estar passaram, entraram nesta passagem de outra forma. Diremos de possibilidades. Existe uma passagem de hoje, quando ficamos muito, muito menos, e o milagre está muito, muito mais para nós, muito mais do que ficamos grandes, grandes, grandes. Aparece para nós uma passagem. Essa passagem tem a qualidade de uma inteligência eterna dentro da lei. Que estivermos prontas, a porta abre. Esta passagem está em todos os campos de vida. Então, em outro campo de vida, que está milhões de seres, também existe a mesma passagem. Quando dado a possibilidade dessa retenção, ela abre e ela passa. E ela vai para outro campo de vida. Para nós e para vós encarnados, o outro campo de vida é possível, dada uma coisa, a graça. Quer dizer que nos tornamos muito menos animais. E soberanamente muito mais espirituais. Só que os animais é um percurso tão rápido, mas é verdade, todos os animais nos veem. Nós vemos os animais. Nós sentimos fome, sentimos frio, sentimos tudo que todos os animais sentem. Então, nesta passagem que tratamos, e nesta potência entre nós aqui, existe uma porta e ela se abre. Ela é absolutamente não corruptível. Não se corrompe jamais. É a lei exata. Se ela não abre, estamos esparramados no mundo. Se ela abre, estamos potencializados do Pai. E se ela abre, sabe o que acontece? Porque assim que é, porque todos que aqui estão e manifestam isto foi exatamente assim. E juntos entendemos que deveríamos trazer para todos vós assim. Então, podemos trazer e falar que temos um impulso. Um impulso quer dizer, quando dormimos, temos um impulso de dormir. Sabeis exatamente quando dormiste? É um impulso. Saíste do estado de vigília e entraste no estado de sono. É assim que acontece. Então existe um impulso e entramos e um reino nos espera. Do descanso. Já que a exaustão deste mundo e todas as circunstâncias são exauristas, exaure tudo. Então o fundamento maior do que mais precisamos dentro de tanto cansaço é o descanso. Mas esquecemos também que existe um grande descanso. Sabemos que temos um pouco de descanso, algumas horas por dia ou não. Podemos estar fora do trabalho, para nós estou descansando. O descansar, a totalidade do descanso, ficou absolutamente esquecido. Um descanso para todos nós. É de tal forma, tão imenso que significa estar no estado de descanso máximo, que todos assim, do verbo entender, do verbo perceber, do verbo sentir,
Parece-nos que estaríamos ali para a eternidade, de tão cansado e exaurido que estamos. Não precisa mais nada. Neste ponto principial, primeiríssimo lugar, o Criador, não é uma circunstância. Experimente um descanso absoluto. Você vai se importar com as circunstâncias. Ele é absoluto. E ele é de direito e é uma graça. Perdemos isto. Na urgência da coletividade. Então, neste descanso, e dentro daquilo que tratamos como rito de passagem, porque jamais será o mesmo, mas um rito de passagem, que é uma graça natural, sem nenhum esforço, de uma gratidão. Experimente um descanso absoluto, onde o reino e todos os céus estão ali. Sabe o que vai surgir de imediato? De que faz parte da natureza humana e espiritual, que recepcionamos isto? A gratidão. Temos por espelho a gratidão externa por todos os lados, mini, pequena, a gratidão daquilo que está enganoso, a gratidão da ingratidão, a gratidão daquilo que pedimos por pior da espécie que somos e recebemos e ficamos gratos. A gratidão, a originalidade da gratidão. O descanso profundo, a gratidão. Neste momento da gratidão, não existe nenhum que ainda possa especular se no Pai existe ou não. Ele é nada. Ele é absolutamente nada. Uma poeira de nada. E o Pai é tudo. Então, o efetivo da gratidão original quer dizer que aqueles que já puderam de multiplicidade de literaturas no âmbito espiritual que disseram, nosso ser se ajoelhou-se. E a gratidão foi imensa. E de quem era evidente tem uma luz, auréola de luz. E copiosamente chorava, e não era mais nada que uma poeira. Era pura gratidão, e num descanso profundo, como se o céu existisse ali. Num rito de passagem disto, absoluto e total, que um chama o outro e estão reunidos. Entramos em oração, profundo descanso, gratidão. Não quero orar. A gratidão é nem um esforço, nem de um cabelinho. Então a oração não é o que nós estamos acostumados. A oração é isto, juntos, reunidos. Que infinitamente damos graças ao ato. Lá no começo e que não terminou. Quando entramos em oração, no interior deste portal de edificação, nesse circunscrito, onde esta potência divina é maior, sem esforço nenhum, é um lugar de reencontro de seres, de campos de vida ou planos de vida, que não conseguem de forma nenhuma nem reencontrar, e se reencontram, o esquecimento é tão profundo que não consegue entregar para nós do que mais precisa entregar, do que precisamos muito, e de que nem sabemos o que muito que é, porque sempre falta. Sempre falta. Então, para cada um de vós, numa triagem de seres que diz o que haverão de entregar, ele diz: eu quero entregar para aquele.
Pode ser 1 ano, 10, 50, 100 anos, 150 anos, 300 anos que não consegue isso. E quando aquilo que quer entregar, na circunstância da revelação deste ser, de que tudo que foi em sua vida foi circunstancial e de que a única verdade que possui é só poder entregar algo. E tem seres que produzem essências próprias. Então ele está em vidrinhos. Como concebeis? E quando esses seres adentram, para nós sabemos a essência lá nas profundezas de cada um pode entregar, despeja lentamente e vai ser absorvido lá das profundezas de todos. Das profundezas de todos, se um órgão estiver no final, ele ressuscita. E eis que nestas passagens onde a potência divina tornou-se maior e de que ela abriu-se, nós chegamos no final, mas demos prova suficiente de que a retenção é suficiente. Aí vamos saber do nosso caminho, qual será? Entre nós agora, por excelsa capacidade dos seres aqui residentes, que são intermediários deste grande Pai, com muitos intermediários, é possibilitado para nós recepcionar. A Big Mael vai recepcionar, então com a palma, as 2 palmas para cima, sem encostar em nada. Numa humildade muito grande, já que há seres agraciados já em outro mundo e querem entregar a graça para todos nós. E eis que recebemos isto é um estado de graça. A revelação é que ficamos esquecidos do estado de graça. E temos direito a isto. Fomos realizados para o direito de graça, não para a miséria. Então sinto que em vossas palmas há um tipo de eletricidade. Há na mão deste, que é intermediário da mão de Abigmael, que é muito maior do que esta mão, recebemos juntos a graça, e esta graça, ela vibra. E todos os milhares apenas invisíveis aos nossos olhos estão com as mãos assim. E vibramos juntos. Senhor, quebrai a vida, da vida que quebrei a vida. E manifesta esta vertigem. Senhor, e de que perfaça isto para todos nós, uma corresponsabilidade maior em nossos caminhos, seja onde for.
E todos agraciados pela possibilidade de estar próximo de cada um de vós. Então poderíamos dizer uma coisa muito comum, um parente próximo, uma coisa extremamente comum, de que foi muitas vezes parente e de que tiveram uma afinidade ancestral e de que dentro dessa afinidade ancestral se distanciaram um do outro e querem aproximar outra vez porque juntos poderão trazer a verdade de novo. Então, para Abigail, recepcionar de todos os intermediários do Pai, residentes aqui, e as inteligências maiores que são intermediários do Pai. E que todas essas possam cada vez mais estar iluminadas podem deixar as mãos à vontade. Então, no ápice épico, crístico, quando com seus discípulos levantou uma taça, e esta taça significava consagração, do júbilo do que representariam nesta terra, de serem intermediários. E que essa taça significaria muito. Ficou num significado assim. Quando se perdia esta taça, a escuridão invadia o mundo, os submundos, e ampliaríamos a escuridão. E quando esta taça faz residência, a luz faz. Numa tríade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isto para todos nós não é uma leitura, nem uma circunstância. Quando isto repercute neste grande mundo, isto sim é fazer valer pelos nossos semelhantes. Isto sim. E dificilmente será um engano. Salve, filhos e filhas. Na pólice disto, eis a vida para vós, e ela se manifestará, e estará manifestando até em vossos pés, em vossas pernas, no sentido e direção, até que saiba de onde é vosso lar, e de que isto significa uma possibilidade de quanto mais caminharem, mais as circunstâncias vão aparecendo. Quando vemos, já não vemos mais, e as circunstâncias são donas de nós. Isto chama-se revelação. Quando esta revelação principia, tudo principia. Que assim seja, lentamente.